Vamos continuar em João 6, né? Uma necessidade de lermos todo o capítulo novamente? Eu não creio. Queria comentar alguma coisa sobre o hino que deu origem à sugestão de lermos esse capítulo. Relaciona esse alimento, né, com a palavra de Deus. E nós temos falado de nosso alimento, que é Cristo. E eu gostaria de também falar um pouco sobre o ministério também. Porque o ministério é uma ordenação de Deus. E nós temos, então, o ministério e temos a autoridade apenas da palavra de Deus. Mas, se alguém usa a palavra unicamente e despreza o ministério, e despreza os outros, então nós temos algo muito grave também na vida do cristão, porque ele pode criar seus próprios conceitos e tudo mais. Então é importante também o ministério. E eu gostaria de ler em Atos capítulo 20, o versículo 29. Todos conhecemos bem esse capítulo. O versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Quando nós falamos em ministério e também nesse alimento, né, que é a palavra de Deus, logicamente pensamos primeiramente em Cristo mesmo, o Verbo, aquele que se fez carne, e é nosso alimento, como estudamos. Mas também depois nós temos os apóstolos. Cristo foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus, glorificado, e derramou o Espírito Santo à terra. E aí então veio por intermédio dos apóstolos a palavra. Os apóstolos, enquanto estavam aqui, eles oralmente falando, era a palavra de Deus. E depois, então, quando eles se foram, não houve substituto para apóstolos. A doutrina de sucessão apostólica é uma doutrina falsa. Não existe tal coisa. Por isso que Paulo aqui não encomenda esses santos de Éfeso a outros homens que sucederiam os apóstolos. Ele encomenda a Deus e a sua palavra. Todavia, a sua palavra é a autoridade. Então, nós só temos autoridade na palavra de Deus. Ela encerra qualquer assunto. Quando eu ouço a palavra de Deus, então, eu coloco o meu coração para ser esquadrinhado e a minha consciência para ser exercitada. Eu não julgo a palavra de Deus, ela é a autoridade. Mas há também o ministério, por intermédio de quem essa palavra é, muitas vezes, elucidada, é ensinada. E nós aprendemos, então, por intermédio do ministério. Mas, como nós temos dito, nós não devemos colocar nenhuma pessoa à frente. Nós não devemos colocar nossa confiança em nenhuma pessoa. Nenhum desses servos que Deus tem usado para nos trazer a palavra de Deus.
porque bem sabemos, como lemos, estudamos nessa manhã, eles são falhos e eles podem falhar. E eu estava lembrando os irmãos aqui atrás agora, antes de começar essa reunião, que enquanto os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o mal, semeou o joio. E isso é muito sério para nós. Então, o ministério é muito importante, porque por meio dele nós aprendemos muitas coisas. Eu acho que todas as coisas que nós sabemos sobre toda a verdade revelada no século retrasado, corpo de Cristo, arrebatamento da igreja, partimento do pão, coisas tão preciosas e tantas outras que nós aprendemos por ministério de outros. Então, é muito importante, sim, o ministério, desde que nós não coloquemos os homens no lugar do Espírito Santo. Porque o que importa para nós é entender que o Espírito Santo habita em cada crente com o fim de ensinar a palavra de Deus a cada crente. E ele habita entre crentes também, com a mesma finalidade de dirigir e ensinar também na igreja. A igreja não ensina, a igreja aprende. O Espírito Santo então, essa pessoa divina que vem nos ensinar a palavra de Deus. E a autoridade nós só temos na palavra de Deus. Então é muito importante também que nós entendamos isso, porque muitos querendo apenas dizer, não, eu só leio a palavra, eu não leio o ministério, isso não é correto. E se nós lembrarmos também, em 1 Coríntios, uma das divisões que havia entre aqueles que estavam se dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, alguns diziam, eu sou de Cristo. E há algum mal em ser de Cristo? Não. Mas se você usar isso para excluir os demais, ou seja, para você ficar sozinho nos seus pensamentos, nos seus conceitos, nas suas doutrinas, então isso, pode ter certeza, é mais uma armadilha, mais um dessas estratégias que Satanás usa para enganar até, se possível, os próprios escolhidos. E então é muito importante esse aspecto do ministério e, ao mesmo tempo, de não colocarmos nenhum homem no lugar do Espírito Santo, mas também considerar que há o ministério, há a autoridade da palavra de Deus, que hoje nós temos, porque nós não temos mais autoridade apostólica hoje. Hoje a autoridade apostólica que nós temos é o que está escrito. Então é a palavra de Deus essa autoridade. Mas nós perderemos muito e deixaremos de crescer espiritualmente, logicamente, se nós negligenciarmos o ministério, negligenciarmos o ensino que nos é dado. Em João 6, é interessante que quem distribui os pães e os peixes não é o próprio Senhor. O Senhor provê os pães e os peixes. Capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E tendo tomado, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. São os discípulos aqui que distribuem. E é precioso a gente perceber isso, porque o Senhor poderia ter, obviamente, aquele que fez o milagre aqui, que fez surgirem os pães e os peixes,
Ele poderia também fazer com que surgissem esses pães, esses peixes, nas mãos de cada pessoa que estava sentada ali na relva, mas ele se apraz em usar os seus discípulos para distribuir, para ministrar, usando, né, a figura do ministério aí, para ministrar esses pães e esses peixes. E se algum deles se ensoberbesse pelo que estavam fazendo, por acharem que era grande coisa, se esquecendo, obviamente eles não iam se esquecer disso, que quem multiplicava ali era o Senhor, mas é sempre bom lembrar que tudo começa com um garoto, né, com um rapaz, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então muitas vezes a gente pode até se impressionar com algum irmão, ou com algum ministério, com alguma coisa, mas às vezes tem alguém muito menor do que ele aparenta ser, por trás daquilo orando ou provendo algo também para que aquilo ali fosse possível. E é importante entender isso porque nas coisas de Deus, nada vem de nós. Nada, absolutamente nada vem de nós. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, eles estavam se ensoberbecendo, eles estavam se achando o máximo, o apóstolo fala assim: que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesses, por que te glorias? Para eles entenderem que aquilo que eles tinham, de que eles se orgulhavam tanto, não tinha se originado neles. Era tudo dom de Deus, era tudo uma dádiva de Deus. Nada vinha deles. E não vem, nem a nossa salvação vem de nós, porque nesse capítulo 6 aqui de João, no versículo 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. É uma obra divina até a própria salvação. Até aquele dia que nós acordamos e falamos assim: preciso ser salvo. A gente pode até pensar que teve uma grande ideia. Não, Deus estava por trás de tudo isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E além disso, além desse desígnio de Deus por trás da salvação de cada indivíduo, nada disso é possível sem passar pela obra de Cristo. Sem passar pela morte de Cristo. Existe muito evangelho sem sangue. Nós vemos no mundo um pseudo-evangelho pregado, e ele é sem sangue. Ele é sem sangue. Eu me lembro uma vez, vendo uma entrevista de um pastor norte-americano famoso lá por aquelas grandes pregações, e o entrevistador falou assim: mas você nunca fala nada de inferno, você nunca fala nada da pessoa se perder, do pecado, de arrependimento, você só fala coisas bonitas. E ele respondeu: é que esse é o meu ministério. O meu ministério não inclui essas coisas mais assim desagradáveis. E na realidade isso é comum hoje no mundo inteiro. As pessoas gostam de ouvir, fala coisas, acho que tem um versículo assim, né? Profetiza coisas agradáveis. Alguém falando para o profeta, né? Profetiza coisas agradáveis, porque realmente ninguém gosta de ouvir que é pecador, que existe um lago de fogo, que existe uma condenação eterna. Nós não gostamos disso. Mas é importante entender que a obra de Cristo é o caminho da salvação. Não existe atalho. Não existe nada que seja o caminho mais curto. Tem que passar pela obra de Cristo. Teve que ter um cordeiro morto, teve que ter um sangue derramado para que nós pudéssemos ser salvos. E é o que fala no nosso capítulo 6 aqui de João, no versículo 50, quando termina o versículo 50, fala: o que dele comer, para que o que dele comer, não morra. Não morra. Por quê? Porque alguém morreu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É importante também entender que algumas religiões utilizam essa passagem como uma referência à ceia do Senhor.
e algumas chegam até a acreditar que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue na hora da celebração, mas ele não está se referindo aqui à ceia, ele está se referindo à sua morte. Ele está se referindo à sua morte. E no versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele estava aqui fazendo referência ao seu próprio sacrifício, à sua própria morte. E, obviamente, a gente se alimenta de Cristo, né? Da primeira vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a salvação, crendo naquele que morreu e derramou seu sangue por nós, mas depois, ao longo da nossa vida, nós também nos alimentamos de Cristo, não no sentido que querem algumas religiões, né? Mas no sentido de recebê-lo como nosso alimento espiritual, como ele fala aqui, faz o paralelo com o pão. É o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Os judeus estavam tentando descobrir o Senhor Jesus como um homem carnal, como eles dizem no versículo 42. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? O Senhor Jesus estava afirmando que ele era um homem do céu. Ele veio do céu, o Pai que o havia enviado. E as pessoas estavam querendo conhecê-lo como um homem comum, um homem de carne. E estavam tentando também, se perguntando como é que eles iam fazer para poder comer a carne dele e beber o sangue dele. E como o nosso irmão disse, não é diferente. Hoje as religiões, ainda eles estão querendo comer a carne do Senhor Jesus e beber o sangue dele, como se aquilo transformasse, né? Estão querendo conhecer ainda o pai dele e a mãe dele. Conhecer Jesus como um que nasceu, né, de Maria. Estão tentando achar nele um homem comum, um homem com dons extraordinários, mas que seja carnal. E não é isso que ele está falando. Eu não sou carnal, eu não nasci nem de... O Pai me enviou. E a chave para esse capítulo nosso é exatamente o versículo 63. O Senhor Jesus não está dizendo aquelas coisas a respeito da carne dele, exatamente porque eles tinham que comer a carne dele. E o segredo está no versículo 63. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ele estava dizendo palavras do Espírito, coisas espirituais, não estava falando de coisas carnais. As palavras deles não tinha nada a ver com a carne. E nós vemos também lá em Coríntios que fala: e nós conhecemos o Senhor Jesus segundo a carne, quando ele estava aqui nesse mundo, mas agora a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E nós vemos que as coisas do Espírito, só o Espírito não é que nos faz entender as palavras do Senhor. Embora o Senhor Jesus não havia morrido ainda, sido glorificado e derramado o Espírito Santo, nós vemos que ele estava falando palavras espirituais. E as pessoas tentando entender carnalmente as coisas. E nós nunca vamos conseguir entender carnalmente as coisas. Porque as palavras que o Senhor Jesus fala, esse alimento que ele fala, é coisa espiritual. É o nosso espírito. Se o versículo 56, que é o que nós começamos a falar: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai,
assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se nós formos levar em conta, falando como homem, carnalmente, esse versículo 57, nós vamos pensar que Cristo se alimentava do Pai, comia do Pai. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele se alimentava de Deus. Deus é Espírito. Nós não podemos nos alimentar de Deus através de outra forma, a não ser através do seu Espírito, que em nós habita. E é interessante que essa seiva da vida, essa seiva espiritual, corre de Deus para Cristo e de Cristo para nós. Se nós permanecermos em Cristo, nós estaremos em Deus diretamente, porque nós estamos ligados nessa seiva. Assim como Cristo vive através do Pai, nós vivemos através de Cristo. É uma seiva que corre de Deus e chega até mim. São coisas espirituais. A carne para nada aproveita. Cristo não está falando de carne aqui. E a nossa religião não é uma religião de carne, coisa que melhora a carne. Cristo não está falando nada para eles que ia melhorar a carne deles, não, está falando do Espírito. Vocês precisam de coisas espirituais. Trabalhar e não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Então muitos confundem até hoje essa passagem de João 6, pensando que é uma coisa material, que é uma coisa carnal, e não é. Não tem nada aqui a respeito disso. E estão tentando saber quem que é Jesus ainda. Esse mistério permanece. Mas nós conhecemos isso porque, como o irmão falou, quem nos revelou foi o próprio Deus. Deus que nos deu essa revelação. Quem é a pessoa do Senhor Jesus? Não é apenas um simples profeta, é uma pessoa que teve uma sabedoria acima do normal, que fez o bem para a humanidade. Isso aí não interessa para nós. Interessa que ele veio dar a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. E no versículo 67, Jesus pergunta para os seus discípulos, para os 12, quereis vós também retirar-vos? Essa pergunta pode ser feita aqui hoje, nesse salão. Quereis vós também retirar-vos? Nós vemos que a vida cristã é uma coisa voluntária. Ninguém é forçado. Cristo não me força a viver uma vida cristã. Assim como eu posso entrar voluntário para o exército, eu entro no cristianismo voluntário, eu sirvo a Cristo porque eu sei quem é Cristo, eu me agrado dele, eu quero permanecer servindo ao Senhor. Eu quero permanecer nesse senhorio de Cristo. Quando eu me batizo, eu levo o nome de Cristo, tomo o nome de Cristo sobre mim. Eu quero levar esse vitupério de Cristo, essa vergonha de Cristo, a vergonha da cruz, né? Eu faço opção por isso. Então o Senhor Jesus pergunta, quereis vós também retirar-vos? O cristianismo incomoda alguém? Ou pode ser que eu esteja aqui também porque o meu pai, sabe, eu nasci lá e o meu pai pertence lá àquela religião e eu fico lá porque foi lá que eu nasci. Será que é isso? Será porque é por causa do meu pai que eu estou aqui, sabe, que eu estou vindo às reuniões? Será que é por causa de um amigo meu? É chato se eu deixar? Ou porque eu estou interessado em alguém que eu quero namorar ali? Será que é isso o cristianismo? Será que é isso servir a Deus? Não, Cristo quer, como o irmão disse, a nossa vida. Nós devemos dar a nossa vida para Cristo. Individualmente, cada um aqui tem que aceitar esse senhorio de Cristo e dizer, não, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar contigo, Senhor.
porque eu conheço a Ti como Salvador. Eu sei que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Que se eu permanecer em Ti, eu estou permanecendo no Pai, e esse fruto vai dar o quê? Vai dar em vida eterna. Então essa pergunta, né? Quereis vós também retirar-vos? Fique à vontade. Certamente que Deus não quer isso, não é isso que diz a palavra de Deus. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Deus quer o pecador, atrair o pecador para si. Foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu. Não é? Mas aqueles deixaram. E como foi o nosso irmão disse, muitos deixaram a assembleia. Muitos ouviram da verdade, muitos abandonaram a verdade. E não é isso, é uma decisão de cada um aqui. Se alimentar de Cristo para poder viver de Cristo. Não de qualquer outra coisa ou de qualquer outra pessoa. It's important to see the character of eternal life. É importante nós distinguirmos aqui o caráter da vida eterna. In John's Gospel, eternal life is the very life of Christ. No Evangelho de João, a vida eterna é a própria vida de Jesus Cristo. Not only a life that will live forever, Não é só uma vida que vai existir para sempre, but a life that has the capacity mas uma vida que tem a capacidade to enjoy the very things that God enjoys. de gozar das mesmas coisas que Deus goza. So in the glory, we will not have a different life than we have now. Assim, na glória, nós não iremos ter uma vida diferente da que temos agora. Here we have hindrances to the enjoyment of that life. Aqui nós temos barreiras para o gozo dessa vida. And it's our responsibility E to é, walk in a state that is pleasing to God. e a nossa responsabilidade andar de um modo que agrada ao Senhor. Because eternal life in John's Gospel, it's a life that has the intelligence Assim, a vida eterna que fala no Evangelho de João é a vida que tem inteligência. of God and His purposes. A inteligência de Deus em seus propósitos. It's much more than the Old Testament saint had. É muito mais do que os santos do Velho Testamento tinham. He had a life, but his life did not have the intelligence that we have now in Christianity. O santo do Antigo Testamento tinha a vida, mas ele não tinha a inteligência que nós temos agora das coisas de Deus. So we want to manifest that life and enjoy it. Assim, nós queremos manifestar esta vida e o gozo dessa vida. If I put a fish on that chair there Se eu puser um peixe naquela cadeira ali and it could speak, e ele pudesse falar, what would it say? o que ele falaria? Put me back in the water. Me ponha de volta na água. I don't belong here. Eu não pertenço a esse ambiente. And we don't belong here. E nós não pertencemos a este The ambiente. life we have, Christ is our life, A vida que temos, e Cristo é a nossa vida, hid with Christ in glory. está escondida com Deus na glória. And eating the flesh of the Son of God and drinking His blood E comer a carne do Senhor e beber o seu sangue is appropriating the death of Christ to our need. é apropriar-se da morte de Cristo para as nossas necessidades. It's applying the death of Christ to our need as a sinner. É aplicar a morte de Cristo em nós como nas nossas necessidades, As a sinner. como um pecador. It has not to do with the Lord's Supper, of course. Não tem nada a ver, logicamente, não tem nada a ver com a ceia do Senhor. And the flesh spoken of here, E a carne de que é falada aqui, 53, no versículo is 53, not the same as the flesh in verse 63. não é a mesma da que fala no versículo 63. In verse 53, it's the body of the Lord Jesus. No versículo 53 é o corpo de Cristo. As the Passover lamb Ele é o cordeiro pascal, offered in sacrifice. oferecido em sacrifício.
and we feed upon that sacrifice. E nós nos alimentamos desse sacrifício. The death of Christ, we make our own. A morte de Cristo, nós tornamos a nossa própria morte. But we still are exhorted to feed upon Christ. Mas ainda assim somos exortados a nos alimentarmos de Cristo. We never cease to feed upon him as the Passover lamb, Nós nunca deixaremos de nos alimentar desse Cordeiro Pascal, because that's the foundation of all our blessing. porque esse é o fundamento de toda a nossa bênção. But there are other ways to feed upon Christ. Mas há outros modos de se alimentar de Cristo. We feed upon him as the manna. Nos alimentamos dele como o maná. That is the aspect that is before the apostle here. E este é o aspecto que está demonstrado aqui pelo apóstolo. That's Christ humbled here. É Cristo humilhado aqui. Where did they feed upon the manna? Onde eles se alimentaram do maná? In Egypt? No. No Egito? In Não. Canaan? No. Em Canaã? Não. Only in the desert. Somente no deserto. So it's food for our earthly pilgrimage. Assim, é comida para a nossa peregrinação terrena. The clearest presentation of the manna is Philippians 2. A melhor apresentação do maná está em Filipenses 2. We gaze upon the perfect life of Christ. Nós olhamos na perfeita vida de Cristo, We read it, lemos sobre ela, meditate upon it. meditamos sobre ela. It's strength for our new man. É uma força para o nosso novo homem. Here was a man that was passing through the wilderness, Ali estava um homem que estava passando pelo deserto, the same place where we are. no mesmo lugar em que agora nós nos encontramos. And he finished his course E ele completou o seu with caminho joy. com gozo. In every other servant, there was failure. Nenhum outro servo, There was failure. de nenhum modo ele falhou como servo. But the Lord Jesus says, the author and finisher of faith. Mas do Senhor Jesus é dito o autor e... o autor e consumador da nossa fé. And those two things, that the manna is Christ as our example Assim, duas coisas. O maná é o nosso exemplo and our pattern, e nosso padrão, which we have in Philippians 2 que temos em Filipenses 2 and other scriptures. e outras escrituras. Then there's a third way we feed upon Christ, Daí há um terceiro meio como nós nos alimentamos de Cristo, not brought out in this chapter, que não é trazido neste capítulo, but certainly brought out in Paul's ministry. mas certamente é mostrado no ministério de Paulo. When they reach the land of Canaan, Quando eles chegam à terra de Canaã, the manna stopped. o maná cessa. No more manna. Não tem mais maná. What did they eat in the land of Canaan? E o que eles comeram na terra de Canaã? The old corn of the land. O velho milho da terra. That is Christ in resurrection. Isto é Cristo em ressurreição. Christ glorified at God's right hand. O Senhor Jesus glorificado à direita de Deus. This is particularly the ministry of the Apostle Paul. Esse é particularmente o ministério do apóstolo Paulo. And you get it in Philippians chapter 3, for instance. E que, por exemplo, vamos ter no capítulo 3 de Filipenses. Christ in the glory was the object before the Apostle Paul. Cristo na glória era o objeto de Paulo aqui no ministério. So, as we mature in our Christian life, Assim, conforme amadurecemos na nossa vida cristã, God would have us to enjoy heavenly things. Deus vai nos fazer com que nós tenhamos gozo nas coisas celestiais. We are not in the glory yet. Não estamos na glória ainda. We're still in the wilderness, Estamos no deserto, but we can enjoy heavenly things. mas podemos gozar das coisas celestiais. Christ at the right hand of God, Cristo à direita de Deus glorified there. e glorificado lá. So it's important to keep Scripture in its place. Assim é importante que nós mantenhamos as escrituras no seu próprio lugar, no seu lugar What is próprio. very important in the interpretation of Scripture? O que é muito importante para a interpretação das escrituras? I know a brother who said that three things Eu sei um irmão que falou que existem três coisas important in interpreting the Word of God.
A importância em interpretar a palavra de Deus. One, context. Primeiro, Context. contexto. Two, context. Segundo, contexto. Three, context. E o terceiro, o contexto. Satan is never more dangerous than when he comes with the Word of God in his hand. Satanás não é mais, nunca é tão perigoso quando ele se apresenta com a palavra de Deus na mão. And so we have a huge religious system around us, Assim, nós temos um enorme sistema religioso à nossa volta, completely misapplies verse 53. completamente deslocado, no versículo 53. And refuses to accept what the Spirit of God is saying here. Eles recusam a aceitar o que o Espírito de Deus tem aqui para ensinar. To go back what our brother Pesce said, ministry. Voltando ao que o irmão Peixe comentava sobre ministério, Ministry is very important. But there is a difference between ministry and priesthood. e o ministério é uma coisa muito importante, mas há uma diferença entre ministério e sacerdócio. Everyone in this room is a holy priest, Cada um aqui é um sacerdote santo able to offer up spiritual sacrifices. e estão prontos para oferecer sacrifícios espirituais. Sisters and brothers, Irmãos e irmãs, it's not a question of gift não é aqui uma questão de dom or ability. ou habilidade, It's a question of communion with God. mas uma questão de comunhão com Deus. It would be wonderful to hear more of the young brethren have that sacrifice of praise. Seria maravilhoso ver dos jovens mais desse sacrifício de adoração, de louvor. It doesn't need to be a long dissertation. Não precisa ser uma longa dissertação. I heard of a brother in South America. He just got up and he said, "Thank you, Lord," and sat down. Eu ouvi de um irmão na América do Sul que se levantou e falou, obrigado, Senhor, e se sentou. That's what God is looking for. Isto é o que Deus está buscando. The outflow of our hearts. Aquilo que flui dos nossos corações. Of course, the sisters do not take part, De fato, as irmãs não têm parte nisto, não tomam parte. but they are part of the assembly, and they are holy priests. Mas elas são parte da Assembleia e são sacerdotes santos. When it comes to ministry, God supposes that there is gift. Quando vamos ao ministério, é suposto que exista os dons. The assembly is not a democracy A Assembleia não é uma democracia, where everyone can take part. onde cada um pode ter lugar. God has given definite gifts for ministry. Deus tem dado especiais dons de ministério, Pastor, pastor, evangelist, evangelista, doctor, doutor and so on. e mestre. But we all have something to do in the assembly. Mas todos nós temos alguma coisa para fazer na Assembleia. And you can do that thing better than anyone else. E você pode fazer essa coisa melhor do que qualquer um. So come to the assembly, exercise. Assim, venha à Assembleia e exercite o seu dom. You don't have to be over 60 years of age before you start to take part, Você não precisa ter mais de 60 anos para começar a tomar parte na Assembleia. when you might have a bank account behind you. Quando você tenha uma boa conta no banco de suporte para você. We can participate as the Lord enables. Quando nós temos uma conta no banco, nós podemos participar das coisas. But what is important in ministry Mas o que é importante no ministério? is one thing: Uma coisa, profit. Profit. lucro. If it's not profitable, the kindest thing the brethren can do is tell me that it's not profitable. Se ela não traz fruto, o irmão deve dizer para mim que o meu ministério não está trazendo fruto, não está dando lucro nenhum. Because if you read 1 Corinthians 14, Porque se nós lermos em 1 Coríntios 14, which deals with the subject of ministry, que fala sobre o assunto de ministério, the prominent point there is profit. ali o assunto principal é a palavra profit, que é proveitoso, proveito. For the
edification of the saints. Que seja para a edificação dos santos. Three things. 3 coisas. Exhortation Exortação, is stirring up. fazer levantar. I need to be stirred up often. Eu preciso ser frequentemente exortado. Edification Edificação is building up by the Word of God. é crescer pela palavra de Deus. We need that very much. Precisamos disso muito. And then comfort Conforto is binding up. ou consolação All part of the ministry unindo todos como parte desse ministério that God has given to the assembly. que Deus deu à sua Assembleia. Eu queria fazer, em adição a isso, um comentário, quando o irmão falou a respeito do ministério, e a gente vê dia a dia mais comum isso, que quando existe um problema, por exemplo, Hebreus 12, versículos 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse versículo que eu li em conexão com o ministério é que a gente vê dia a dia, cada vez mais, que os problemas que vão surgindo entre os irmãos, nas assembleias, talvez por um tempo longo em que convivem e começa a haver pequenas diferenças, que todas essas diferenças que ocorrem, nada mais são do que a vontade própria querendo ser manifestada ou exercida. E muitas vezes, quando essa vontade não é satisfeita, existe então um perigo sério de haver isso que nós vemos aqui, a raiz de amargura. E aí a gente começa a ouvir mais frequentemente falar a respeito de que a autoridade é só da palavra, que eu devo olhar só para o Senhor. E são coisas boas de se fazer mesmo. Porém, isso é falado não porque está se interessado de que se olhe só para o Senhor e de que a autoridade da palavra é final e tudo mais. Mas está se querendo desviar o assunto para dizer, olha, eu não sigo ninguém, apenas o Senhor e apenas a palavra. Não no sentido de que isso é uma verdade, eu não estou dizendo que não é uma verdade. Mas se eu estou falando isso porque eu estou querendo desprezar aquele contra quem eu tenho uma raiz de amargura, eu estou usando a palavra de Deus, estou usando de uma verdade para com ela anular o ministério de alguém que está ministrando com sinceridade. E mais nós ouvimos isso. E não é só entre nós, isso aí a gente vê nas denominações, no mundo. Quantos que não falam, não, mas eu sigo a palavra. Eu lembro uma pessoa, eu não sei se eu posso chamar de irmão, mas que ele era de uma denominação pentecostal e ele tinha todos os versículos na ponta da língua, ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo. E ele citava um versículo atrás do outro para argumentar com você, dizendo que você estava errado e só ele era certo. E que todo mundo estava errado, quem não pensasse daquele jeito estava errado. E ele sabia a palavra de Deus, ou sabia onde estavam os versículos, mas como o irmão disse, fora do contexto. E essa é a característica de quando o movimento, o moto que faz alguém ministrar ou falar é apenas por causa de uma raiz de amargura em que ele está querendo, com isso, como que descontar todo o problema, ele acaba se desviando e tirando do contexto a palavra, usando a palavra de Deus fora de contexto para fazer a sua vontade valer. Isso é uma artimanha, uma cilada do diabo para fazer com que haja entre nós dissensões. Por isso diz aqui, essa raiz de amargura, se ela brota, ela começa a perturbar e vai contaminar muitos. Ela nunca fica restrita só a pessoa, as duas que têm o problema, ou 3, ou no máximo 4. Ela dissemina, como ela começa a causar divisão, ela começa a trazer dissensões, começa a perder aquele gozo que existia antes da comunhão entre os irmãos.
Por quê? Como a partir do momento que começa a falar, não, eu não vejo mais homem nenhum, é só Cristo, é muito bom isso, mas eu não posso desprezar o irmão. Por causa disso, então, porque só olho para Cristo, ninguém mais vale nada na minha frente. Não é que o Senhor quer que nós olhemos para os nossos irmãos dizendo eles não valem nada. Ao contrário, nossa vida diária, o que nós vemos no Novo Testamento, principalmente na doutrina de Paulo falando, é que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando nós levantamos a voz para, por causa de uma raiz de amargura, falar que eu não tenho que escutar o que você está falando porque eu só sigo a palavra de Deus, o que ele está dizendo é isso. Eu quero fazer a minha vontade e estou usando a palavra de Deus como escudo para isso. E isso é muito mal, porque gera entre nós uma raiz de amargura que vai brotando, contamina muitos e logo a gente tem uma situação que fica quase que insustentável. Não existe prazer em estar lá reunido, porque às vezes a reunião se torna uma discussão ou uma disputa de quem está falando o quê. E enquanto esses batalham, os cordeirinhos vão sofrendo e vão caindo, se desviando, e depois a gente fala, nossa, como estão abandonando. Sim, por que eles estão abandonando? Porque nós, ao invés de estarmos ocupados em trazer palavras de edificação, exortação e consolação, nós estamos querendo trazer o nosso ponto de vista e fazendo ele querer ele valer. Eu creio que, em conexão com esse ministério que o Peixe estava falando, é muito importante. O Marinho também comentou, o Senhor Jesus, que tinha toda a autoridade ali, não só para multiplicar os pães, mas para distribuir para todos, ele delegou isso aos seus discípulos, e eles ministraram isso. Seria interessante se alguém sentado lá falasse, Pedro, não me venha dar o pão não, eu quero aquele que partiu, aquele que fez multiplicar, eu quero que ele me dê esse pão, eu só aceito o pão dele. Qual seria a atitude do Senhor vendo uma pessoa falar isso? Não fui eu que dei para os discípulos distribuir? Por que ele está querendo que venha da minha mão? Ele está querendo de mim algo que não é ministrado para ele desse jeito. Porque aquele que dá as bênçãos, ele também ministra e escolhe quem ministra. E lógico, falhamos, sempre falhamos, não tenha dúvida. Aquele que acha que nunca falhou, que nunca vai ter nenhum erro, é uma questão de tempo, de ver que não é assim. E conforme vai passando o tempo, nós vamos aprendendo isso. O problema não é quantas provas ou quantos sofrimentos ou aflições eu vou ter nesse mundo. Porque essa nós vamos ter mesmo. O Senhor falou, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições. O ponto é o quanto eu tenho aprendido com esses problemas. Porque se nós deixarmos passar a chance de aprender alguma coisa com os problemas que temos entre nós, nós estamos perdendo muito do que o Senhor quer nos ensinar. Aqui fala que ele deu aos seus discípulos e os seus discípulos distribuíram os... A gente podia perguntar, alguém que tenha recebido o pão das mãos de Judas, saiu alimentado ou não? Porque certamente Judas estava ali também distribuindo o pão e os peixes. Paulo fala alguma coisa assim quando ele diz que por contenda e por vanglória. E é interessante nós vermos esse aspecto da palavra de Deus também, que às vezes, porque todos são falhos, né? Todos os ministros são falhos. Não sobra um, se a gente for passar na peneira, todos os que ministram, porque são seres humanos. Mas que é interessante nós vermos como Deus, apesar de nós, ainda faz a sua palavra dar fruto. Apesar do ser humano, apesar de nós, as nossas falhas e de tudo mais. Mas uma coisa que eu estava vendo interessante nesse capítulo, até teve uma irmã no almoço hoje, ela comentou uma coisa, ela falou que uma vez foi um irmão lá visitar a assembleia onde eles se reúnem, e ele não gostou muito da reunião, e aí ele comentou que não gostou porque ele falou, vocês aqui não têm poder, aqui falta poder nessa reunião. E eu achei interessante, eu fiquei pensando nisso, e quando eu estava olhando agora esse capítulo, eu percebi uma coisa aqui, de que lado do mar nós gostaríamos de estar?
porque aqui tem um mar, e antes desse mar, nós vemos o Senhor Jesus agindo em poder e multiplicando os pães e os peixes. Obviamente, sem dúvida alguma, um milagre inexplicável, né? E a manifestação do poder de Deus ali naquele milagre. E depois nós vemos o Senhor, os seus discípulos vão para Capernaum, que é onde 9, no versículo 59 fala: e disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. E lá o Senhor, eu não sei se escapou alguma coisa aqui, mas eu acho que ele não faz nenhum milagre, né? Do versículo 22 em diante. Aparentemente não tem nenhuma grande manifestação miraculosa. Agora, de que lado do mar nós gostaríamos de estar? Claro que dos dois, né? Mas o primeiro, ali naquela multidão onde houve a multiplicação dos pães, obviamente isso aí tem um apelo muito mais forte para o ser humano, de ver coisas acontecerem. Todavia, eu acredito que para os discípulos foi muito rico esse discurso do Senhor, quando ele se revela aqui como o pão que desceu do céu. Eu não sei se antes disso eles tinham ouvido da boca do Senhor que o Senhor era o pão que tinha descido do céu. E a gente poderia dizer que entre as bênçãos materiais, inclusive os pães aqui do primeiro trecho, e as revelações espirituais acerca da pessoa de Cristo, existe um mar de distância. Pensarmos apenas nas bênçãos materiais, o que não são propriamente designadas para os cristãos, mas eram para os judeus, mas pensarmos só na provisão, melhor dizendo, que o Senhor nos dá, achando que essa é a parte, esse é o filé mignon, vamos chamar assim, de tudo, é nos enganarmos, porque na realidade a melhor parte aqui é a revelação da pessoa de Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eles não podiam chegar a esse lugar sem antes ter passado por um mar escuro, que é o versículo 17. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. A ida até o ponto onde o Senhor vai se revelar de uma maneira muito mais espetacular para nós, às vezes tem algumas ondas nesse caminho, às vezes tem algum mar, às vezes tem vento, e muitas vezes nós desistimos no caminho, né? Mas eu creio que não há nada como ouvir o Senhor revelando mais da sua pessoa. Isso é melhor do que qualquer bênção ou qualquer provisão material que a gente possa ter, e o Senhor nos dá também, o Senhor nos provê, mas nada há como a revelação da sua pessoa. Eu me lembro daquela passagem quando os discípulos que estavam no caminho de Emaús, Lucas 24, no versículo 32. Versículo 31, ele diz assim: abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. Ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando nos falava, não ardia o nosso coração quando nos falava e nos revelava, nos abria as Escrituras? Há muitos cristãos no mundo hoje buscando coisas visíveis, bênçãos materiais, provisões materiais, mas nada se compara ao conhecimento de Cristo, que é o que realmente arde o coração do crente. É aquilo que faz vibrar aquela corda no nosso coração, quando nós ouvimos mais dele, quando aqueles que conhecem a voz do pastor, né, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem, elas me seguem, o Senhor falou. Quando ouvimos a voz do pastor, sentimos que há algo diferente ali, há realmente uma voz distinta da multidão.
E eu creio que é nesse espírito também que Pedro fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens pão para nós? Não. Tu tens palavras de vida eterna. Acho que é isso que ele fala, né? Eu creio que ele resume bastante aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que precioso é isso para os nossos corações. Um versículo aqui em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. E ainda no Salmo 119, Salmo 119, versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Filipenses 1, versículo 27, na versão atualizada. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Falando de vida, a vida de Cristo, dois aspectos. O Lineu mencionou que é a vida do ministério, a vida na Assembleia que nós temos. Quando a carne se interpõe, ou a vontade própria, evidencia problemas. E o outro aspecto também, que é o amor fraternal, que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui Paulo sempre foi, e nós temos isso da parte do Senhor, mostrando que ele foi um exemplo, embora nós tenhamos que nos ater a Cristo como exemplo, mas até Pedro se refere a Paulo como um exemplo, enfim. Nós devemos crer que essa palavra vivei, o que Paulo está se referindo, que nós possamos deixar a vida de Cristo fluir mais em nós, nos submetermos as nossas vontades à vontade de Deus. Os inimigos estão fora da Assembleia. Aqui, interessante essa palavra falar, os adversários, não os inimigos. Nós somos convidados a alargar os nossos afetos de irmandade, de família. Os adversários devem ser aqueles que não creem, estão fora dessa vida cristã. Quando Cristo dividiu o pão e o peixe, ele não o fez apenas para aqueles que criam nele, fez para todos. A graça de Deus é extensiva dessa forma. Mas nós vemos hoje que nós temos uma atitude, uma separação entre aqueles que creem realmente e os que não creem. De forma que nós devemos exercitar esse pedido que Paulo faz aqui, né? Vivendo de uma forma que a gente possa expressar esses sentimentos
que o próprio Deus nos convida a ter.